noite, bom dia a todos. Gostaria de abordar hoje, na sua apostila, na sua unidade 2 da apostila 2, um assunto denominado realidade em movimento. Todas as vezes que a gente fala em física, e não é paixão pela física somente que justifica isso, a física está presente em todas as nossas situações. Presente em tudo. Quer ver um exemplo? Vou pegar o corpo humano. Nós temos movimento o tempo inteiro quando a gente analisa a nossa estrutura. Os nossos olhos em movimento, nossa cabeça em movimento, os membros inferiores e superiores em movimento, a circulação sanguínea é um tipo de movimento, a nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos, então tudo isso envolve movimento. E aí eu coloquei na telinha o coelho branco do livro Alice no País das Maravilhas, porque é em cima dele que a gente vai fazer uma referência, uma analogia, para que a gente possa mergulhar nesse assunto. Eu vou te convidar para fazer essa viagem junto comigo. Vamos lá. Você já deve ter lido, se você não leu o livro, você deve ter assistido o filme Alice no País das Maravilhas. Este livro, um clássico da literatura mundial, ele foi transformado em desenho animado, bem como através do genial Johnny Depp, um grande ator. Você teve também nas telonas essa obra transcrita na linguagem do cinema. Por que é que eu coloquei essa imagem da Alice? Porque é o seguinte, o filme da Alice, ele inicia a Alice correndo atrás do coelho branco. O coelho branco correndo, segurando um relógio de bolso, e a Alice, curiosa, correndo atrás dele o tempo inteiro. Chega um determinado momento, a Alice cai dentro da toca do coelho, e aí começa a grande aventura. Né? A Alice cai lá dentro da toca e a aventura começa porque ela vai conhecer uma série de personagens. À medida que eu vou falando, para quem já assistiu, vai lembrar. Para quem não assistiu, eu dou a sugestão de assistir. É um bom desenho, um bom livro, é um bom entretenimento. Aí ela vai conhecer a Rainha de Copas, ela vai conhecer a Lebre, ela vai conhecer o Chapeleiro Louco, aqui o papel do Johnny Depp, e outros personagens, tá? Onde é que você vincula o filme da Alice com a física? Muito simples. Esse filme, ele se baseia numa situação complexa de movimento o tempo inteiro. Ele é um filme muito dinâmico, a narrativa dele é muito intensa. As cenas, elas são de muita velocidade e extrema influência da física em cada situação que a gente vai analisar. E aí, o que a gente poderia dizer? Queria dizer para vocês que a física está presente no sentido de movimento em tudo o que a gente colocar para discutir. Coloquei aqui o movimento da física na nossa vida e na situação de estudo. Olha lá, movimento na vida, a gente poderia citar a arte como forma de movimento, a poesia como forma de movimento, os nossos sonhos como forma de movimento. Na física, Vanks, na física eu vou citar para você os movimentos verticais, ou seja, corpos que descem e que sobem, os movimentos horizontais em plataformas retilíneas ou movimentos variada velocidade, movimentos circulares em movimentos uniformemente variados. E o que é que nós vamos fazer na nossa aula? Nós iremos iniciar a nossa apostila 2 fazendo esse estudo do ramo da física que se preocupa com o comportamento dos movimentos. Esse ramo da física denomina-se cinemática. E aí nós vamos entender repouso, o movimento que aumenta a velocidade, que diminui a velocidade, ingressar com conceitos de velocidade, de aceleração, de classificação de movimento retardado, acelerado, progressivo, retrógrado, etc. Continuando a falar aqui em matéria de entendimento, eu trouxe 4 situações aqui para você. Você já percebeu que o mundo está em constante movimento? Isso aqui eu não tenho dúvida. Agora, tente imaginar o que seria do mundo se tudo permanecesse estático. Se tudo tivesse parado o tempo inteiro, o que faríamos? Haveria vida sem movimento? Sem dúvida, não. E aí, coloquei para você que tudo é movimento. Coloquei 4 exemplos. Primeiro exemplo, caminhar. Olha para essa primeira imagem. Caminhar é movimento. Segunda imagem, correr. Correr é movimento. Terceira imagem, jogar futebol. Eu coloquei aqui, veja que gol. Os amantes do futebol, esse jogador que está fazendo esse gol, com esse uniforme do Vasco, chama-se Roberto. Né? Esse é um dos gols mais bonitos que eu já vi. Ele dá um lençol no zagueiro e bate de primeira.
E a última imagem, nadar. Então, todas essas imagens que eu trouxe para você têm como peculiaridade, como algo em comum, movimento. Conclusão, tudo é movimento. Não temos como nos afastar desta condição. Para que a gente possa entender ainda mais, eu vou continuar no cinema e vou trazer aqui um filme, tá? uma situação que a gente vai citar aqui, que vai facilitar, chamado Jogos Vorazes. Eu confesso a você que eu não sou muito fã desta produção, mas eu sei que muitos aqui gostam e eu vou aproveitar o personagem principal, que é a Katniss, para mostrar uma coisa aqui para nós. Aqui embaixo você está vendo a Katniss, ou Katniss, lançando uma flecha. O que essas flechas representam? As flechas representam para nós, amigos, vetores. E o que é um vetor? Antes de dizer para você o que é um vetor, eu vou dizer para você o que são grandezas. Grandezas são referências, são situações que eu vou ter que tomar como referência. As grandezas que eu vou trabalhar são grandezas escalares, grandezas vetoriais. Vamos, o que é uma grandeza escalar? Grandeza escalar é aquela que basta um módulo e uma unidade já está definida a grandeza. Por exemplo, quando eu digo para você 20 graus Celsius, não precisa mais dizer nada. O módulo seria quem? 20. A unidade seria quem? Graus Celsius. Porque você não precisa dizer se a temperatura está indo para a esquerda, para a direita, está na vertical, na horizontal, no norte, no sul. Então, temperatura seria uma grandeza escalar. Massa, outra grandeza escalar. Compre 5 kg de arroz. Pronto, 5 kg. O 5 seria o módulo, quilograma seria a unidade. Já as grandezas vetoriais, elas têm o módulo, tá? Aí você vai acrescentar quem? Direção e sentido. Por exemplo, força. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Extensão. Aqui um corpo. Isso aqui é a força peso. A força peso, ela joga os corpos de onde? De cima para baixo. Então, a força peso tem um módulo, quanto que é o peso, já é o módulo, e tem quem mais? A direção, que é a direção vertical, e tem o sentido, de cima para baixo. Ah, entendi. A grandeza escalar, basta o módulo com a unidade. A grandeza vetorial exige que eu diga para você a direção e o sentido. Exatamente. O vetor vai ser essa representação. Você vai pegar um segmento de reta, ó, pegar um pedaço de reta. O que seria isso aqui? Módulo. Horizontal seria o quê? A direção. Colocou uma flechinha aqui. A flechinha representaria o quê? O sentido. Beleza? Então, o vetor seria um segmento de reta e orientado possui módulo, direção e sentido. Veja aqui. Direção e sentido. Direção está relacionada com posições horizontal e vertical, norte e sul, leste e oeste. Eu coloco aqui para você, ó. Aqui. Direção, o eixo, tá? Direção é eixo. Eu também posso fazer na vertical. Sentido é a orientação. Aqui, ó. Eu coloco uma flechinha aqui, eu estou dizendo que está indo para a direita. Aqui eu estou dizendo que está indo de norte para o sul. Sentido é a orientação. É o exemplo, ó. O veículo se deslocando na BR-364, indo de Vilhena para Cacoal. Quem é a direção? É o eixo, BR. Quem é o sentido? É para onde eu estou indo, de Vilhena para Cacoal. Aqui, no lançamento da flecha, você também poderia fazer a mesma coisa. Representação gráfica do vetor. Eu já disse que o vetor vai ser o quê? Isso aqui é o quê? O módulo, o tamanho dele. Horizontal seria o quê? A direção. Flechinha dizendo para onde eu estou indo, o sentido. O tamanho, o módulo. O eixo é a direção. Para onde eu estou indo, o sentido. Isso aqui é grandeza vetorial. Eu preciso entender que o vetor é sempre assim, é um segmento de reta, onde eu tenho o valor numérico chamado de módulo, eu tenho o eixo, que é a direção, e eu tenho a orientação, que é o sentido. Operações com vetores. Primeira delas, a adição. O que é a adição? Somar. Vetores de mesmos sentidos, efetuamos a soma. Dá uma olhada nessa imagem. Se você perguntasse para mim qual é a resultante aqui, o carro estava atolado, tem uma jovem ajudando. O que seria a resultante? A força do motor somado com quem? Com a força da jovem, da moça. Então, as duas estão no mesmo sentido. O que você ia fazer? Você ia somar. Você pode somar vetores por duas regras. Regra do polígono e regra do paralelogramo. Regra do polígono. Olha para o desenho para você entender. Aqui um vetor, que eu vou chamar de A, e aqui um vetor chamado de B. Você vai pegar o vetor, vai desenhar um após o outro. Ó, eu peguei aqui, desenhei o B,
Depois peguei no final dele, desenhei o A. O vetor soma, o resultante, começa onde? Começa na origem e vai até onde? Até o final. Você fecha a figura, ó, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é o vetor soma. Essa é a regra do polígono. Essa mesma coisa eu podia ter feito pelo paralelogramo. Vai dar a mesma resposta. A resposta está em azul. Aqui, ó. Isso aqui é o vetor A. Aqui ele. Isso aqui é o vetor B. Qual foi a diferença? Regra do paralelogramo. Eu peguei um ponto e parti com a origem dos dois do mesmo lugar. Só fiz transcrever, ó. O mesmo desenho aqui o A que está na horizontal, coloquei aqui. Aqui o B que está na diagonal para a esquerda, coloquei aqui. Aí o que é que eu fiz? Fechei a figura geométrica, olha. Fechei a figura, formou um paralelogramo. O resultante vai ser sair da origem até o encontro dessas duas retas. Se você der uma olhadinha, olhe para essa reta azul e olhe para essa. É a mesma coisa. Então, a adição de vetores pode se dar pela regra do polígono, pela regra do paralelogramo. Sugestão, utilize réguas ou papel milimetrado para a resolução dos exercícios. Subtração. Quando é que a gente vai subtrair? A gente vai subtrair quando sentidos opostos. Olha que interessante. Você tem aqui um cavalo indo para a esquerda e tem um grupo de pessoas tentando puxá-lo para a direita. Eles não são em sentidos opostos? O que é que você vai fazer? Subtrair. Aqui, ó, eu tenho, por exemplo, aqui em cima, um vetor que vai para a direita de 8 newtons e um que vai para a esquerda de 3 newtons. O que é que você vai fazer? Menos, ó. 8 menos 3, vetor resultante 5. O sentido, amigos, quem vai definir, ó, quem vai definir é o maior. Quem é o maior aqui? É o 8. Ele está indo para onde? Para a direita. Essa ilustração é bem clássica. É o famoso o que isso aqui? Cabo de guerra, né? O cavalo ganhou longe. Tá? Lá na sua apostila, na página de número 6, o autor traz para a gente, e aqui eu vou mostrar aqui para você, depois você vai fazer, tá bom? Pergunta assim, ó, quais são os vetores com mesmas direções? Vamos dar uma olhada aqui. Mesma direção? Vamos pensar aqui. O A com o B, concorda? Os dois estão na vertical. O B com o F também estão na mesma direção. O C com o E também estão na mesma direção. Vanx, o E está para baixo e o C está para cima. Amigos, isso aí não é direção. Isso aí é sentido. Eu estou perguntando direção. São 3 casos. AD, BF, CE. Quais são os vetores com mesmos sentidos? Aí sim. Quem está no mesmo sentido? O A com o B. Mais alguém? O B com o F. Isso. O C e E não estão, sabe por quê? Porque o E está descendo e o C está subindo. Temos mais uma perguntinha aqui. Quais são os vetores com mesmos comprimentos? Se você pegar uma régua, eu já vou utilizar aqui, eu usei papel milimetrado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamanhos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, aqui tem 7, eu contei errado. Quando você pegar uma régua, você vai observar que todos eles possuem tamanhos diferentes. Bom, isso aqui é uma aula que introduz para nós o entendimento do que seriam vetores. E aí o que a gente pode fazer? Eu tinha deixado aqui para você uma sugestão para que você trabalhasse exercícios envolvendo vetores na sua apostila, lá na página 9, mas não ficasse limitado aos exercícios da apostila na página 9. Eu gostaria que vocês fizessem o quê? Eu gostaria que vocês pegassem a atividade suplementar, aquela apostilinha de número 2, para trabalhar. Eu vou acrescentar aqui do lado alguns exemplos para que a gente possa trabalhar, tudo bem? Ó, eu vou desenhar aqui, para que você raciocine comigo, alguns vetores, tá? Eu vou pedir para você fazer o vetor soma ou o vetor resultante. Em situações diferentes aqui, tá bom? E represente também o que é que você vai encontrar. Bom, vamos lá. Esses 3 exemplos que eu coloquei aqui para você. Na letra A, nós temos 2 vetores no mesmo sentido. Quando a gente tem 2 vetores no mesmo sentido, qual é o procedimento? O procedimento é a sua soma. Então, o vetor resultante aqui vai
ser 3 mais 4, vai ser 7 newtons. Vanks, como é que seria a representação? À direita. Na letra B, nós temos vetores em sinais em sentidos opostos. Mesmo sentido, eu somo. Sentidos opostos, eu subtraio. Vou fazer aqui 7 menos 4. Vou ficar com 3 newtons. Antes, como é que vai ficar? Você vai fazer um vetor menor, né? Ele vai para onde? Ele vai para o lado que você tem o maior dos dois. No caso aqui é o 7 está indo para onde? O 7 está indo para a direita. Então, seria assim. Na letra C, eu vou te dar a primeira situação diferente daquilo que a gente estudou. O que você está vendo aqui na letra C? Na letra C, meus amigos, nós temos dois vetores perpendiculares. Vanks, o que é que significa isso? Vetores perpendiculares exigem que você lembre-se do teorema mais clássico que a gente utiliza na matemática e da física, que é o teorema de Pitágoras. Porque assim, ó, veja aqui, tanto pela regra do polígono como pela regra do paralelogramo, o que é que ia acontecer? Aqui um vetor, aqui outro. Pela regra do paralelogramo, ó, você ia fechar aqui, você ia fechar aqui. Aqui você tem 8, aqui você tem 6, resultante parte da origem, veja, e vem para cá. Desculpe eu não estar com régua, isso aqui é o vetor resultante. Então, o que é que vai acontecer? Neste caso, quando você quiser saber a intensidade dele, você deve aplicar Pitágoras. Então, vai ficar assim, ó, o vetor resultante vai ser a raiz quadrada de quem? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. O vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 36 mais 64. O vetor resultante vai ser raiz quadrada de 100, que vai te dar quanto? 10 newtons. Como é que é a posição do desenho do vetor resultante? Inclinado para a direita. Vanks, me dá mais um exemplo com o vetor de 90 graus? Sim. O vetor soma e subtração é muito fácil, né? O vetor perpendicular ao outro também é fácil, só que você tem que treinar um pouquinho. Ó, vamos colocar aqui 3 newtons, 4 newtons. O que é que nós temos aqui, meus queridos amigos? 90 graus. O que é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com esse moço aqui? Esse ponto aqui é a origem. Vai fechar aqui, ó. A resultante vai ser o seguinte. Vetor resultante vai ser a raiz quadrada. Normalmente a gente coloca, eu vou acostumar você a fazer isso, em cima do vetor coloca uma flechinha do lado direito, tá? Vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 9 mais 16. Vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 25. Nosso vetor resultante vai valer 5 newtons. Bom, eu queria saber o desenho, onde é que vai ficar o vetor resultante. Fecha a figura como faz na regra do paralelogramo. Você não partiu daqui? Aqui, ó. Essa aqui seria a nossa resolução. O vetor resultante seria essa estrutura bem aqui, tá bom? Assim. Espero que vocês tenham compreendido como é que se efetua a resolução dos exercícios envolvendo vetores. A partir de agora, eu vou esperar que você mande as suas dúvidas para eu lhe ajudar.